capítulo 10, versículo 10. Sabe, queridos, como nem todos participam de todos os cultos, eu vou repetir novamente. A palavra do Senhor, mesmo sendo no Antigo Testamento, está falando da nossa vida hoje. Está nos fazendo entender as nossas deficiências, as nossas forças. Pela palavra de Deus, passamos a entender o quanto é necessário lutar. É muito comum ouvirmos falar assim, entre nós os crentes: coloca na mão de Deus, confia. Põe na mão de Deus, confia. Você tem que pôr na mão do Senhor, confia. Mas eu percebo que essa confiança não é do jeito que a gente tem que ter.
não é do jeito que a gente precisa ter. A gente fala em confiança, mas a gente não executa ela. Em primeiro lugar, quando se coloca na mão de Deus, quando se coloca algo na mão de Deus, tem que saber que tudo que Ele faz é perfeito. Tudo. Segundo passo que o Senhor nos ensinou, debaixo da confiança dEle, a lutarmos. Em toda a palavra de Deus nos ensina a lutar, a guerrear. Não é sair matando, não é sair, é lutar. Crer no ponto de sair à guerra. Falar que está crendo e ficar sentado vendo as coisas acontecer, isso não é crer. Acreditar é saber que você vai sair à guerra, você vai lutar pelos seus direitos, você vai lutar pelo teu Deus, e Ele vai estar contigo e vai te dar vitória. É a mesma coisa esperar que as pessoas entrem na igreja, o mundo venha para dentro. Nós temos que ir em busca das almas, para que elas possam reconhecer Jesus. Poucos viram uma porta aberta e um dia entraram na igreja. Poucos. A maioria foi convidada, nem se for pelo porteiro da igreja. Isso é crer, acreditar, é ir à guerra, é avançar, é lutar. Se você convida alguém para vir à igreja, quer dizer que você acredita no que tem aqui dentro. Você crê. Você guerreou, você enfrentou para trazer alguém. Assim também é na tua vida sentimental, assim é na tua vida profissional e principalmente espiritual. Você tem que lutar. Acreditar é guerrear em nome de Deus, guerrear pelos seus direitos. Nessa época da passagem bíblica, está se falando de um tempo que se adorava, que se trazia a adoração errada para dentro do povo de Deus. Era um tempo em que as pessoas traziam seus ídolos para junto do povo de Israel, o povo de Deus. Mas nós estamos num tempo pior do que esse. Nós estamos trazendo para dentro do nosso dia a dia o convívio com as idolatrias, o convívio com o homossexualismo, o convívio com o adultério, o convívio com a mentira, com os palavrões, e achando que isso está agradando a Deus. Se você tem uma consciência com Cristo, está desfalecendo, hoje é dia do Senhor te trazer renovo. Hoje é dia do Senhor lhe trazer forças. Preste bem atenção. Era um tempo onde as idolatrias estavam no meio do povo de Deus, onde os profetas de Baal, profeta dos ídolos, estavam no meio do povo de Deus, onde o sacerdócio do diabo era maior do que do povo de Deus. E isso, se a gente duvidar, acontece até hoje. Fica entre nós o diabo mandando em nós. Fica entre nós o diabo mandando na tua casa. Isso não pode. O diabo tem reinado na vida do povo de Deus. Isso é inaceitável. Isso aborrecedor. O filho viciado, a filha prostituta, o marido bêbado, a mulher vadia. Isso não pode dominar a vida do homem e da mulher de Deus. Chega dos ídolos, chega dos adultérios, chega do pecado dominar o teu lar, a tua mente, o teu dinheiro, as tuas finanças.
diabo. Eu quero que hoje você faça como este homem que nós vamos ler na palavra agora, ele fez. Ele se rebelou contra os profetas de Baal. E eu quero que hoje o Senhor lhe dê sabedoria para lidar na situação diária da tua vida com esse explorador chamado diabo, esse açoite que o diabo tem lançado sobre as casas, sobre as famílias, sobre os seus negócios, sobre a tua vida espiritual, que tem atingido a tua alma. Eu quero que hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus lhe dê autoridade para você pisar nessa legião. A pastora está falando porque sabe da vida de um, queridos, é uma legião que está sobre a nossa nação. É uma legião que está sobre as igrejas do Senhor sobre a terra. Mas atacando. É uma legião que tem tentado lhe roubar a atenção que você tem para com Deus. E não é falando eu creio e falando amém para o diabo que você vai vencer. É você lutando primeiro contra o seu medo, o medo de lutar. Quantos aqui têm ficado quietos diante das obras do diabo, por medo de briga, por medo de não ter onde morar, por medo de nunca mais falar com o familiar, por medo você tem se submetido ao demônio, por medo você tem deixado o diabo dominar, a bebida entrou dentro da tua casa, a bebida alcoólica, o fumo entrou dentro da tua vida. Até quando você vai ter medo dos seus filhos que vão virar a cara para você? Até quando você vai deixar as coisas bizarras acontecerem no seu lar e na tua vida? Até quando você não vai tomar a consciência e se revoltar contra essas legiões que têm entrado nas casas e na família do povo de Deus? Você pode trazer o início da libertação para muita gente, como Raabe fez quando o povo do Senhor estava para tomar a cidade de Jericó, uma cidade fortificada por uma muralha alta, forte, indestrutível. Porém, uma prostituta chamada Raabe, ela foi mais digna do que muitos de nós, porque ela acreditou nos homens que faziam parte do povo de Deus. E na hora da guerra, ela colocou um sinal na sua porta, um sinal vermelho, um pedaço de pano, simbolizando que ali eles não poderiam entrar e nem ela poderia sair. Está entendendo? Os espias, os homens de Deus falaram assim: você coloca esse sinal na ombreira da tua porta, que saibam, para que os homens na guerra não entrem e não matem você e todos que estiverem contigo. E falou: você também não saia, para que não seja morta. No meio de toda aquela batalha, ela fez com que o lar dela fosse diferente. Ela acreditou que o lar dela seria diferente. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que crer bastante hoje que Deus vai mudar a história da tua família, que Deus vai mudar a história da tua vida, que hoje você vai colocar o sangue espargido de Jesus Cristo na tua vida, e o demônio que tem profetizado derrota de noite dentro da tua casa vai ficar amarrado, vai ficar expelido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Até quando o povo do Senhor, obrigada, pastor, até quando o povo do Senhor vai achar normal as coisas do demônio dentro da tua vida? Gastos desnecessários, tribulações desnecessárias, adultérios. Não é necessário na vida de ninguém. Não é normal a ação do diabo na tua vida. Você que tem pessoas viciadas dentro da tua casa, você que possui pessoas viciadas na tua casa, está entendendo, igreja do Senhor? Quem tem pessoas viciadas vai lembrar-se agora delas.
Deus e vai rejeitar, você vai rejeitar hoje a obra do inferno na tua casa. Você não nasceu para pagar drogas, você não nasceu para pagar bebidas. Povo de Deus não paga bebida para filho, para marido, para esposa. Povo de Deus não paga drogas. Povo de Deus não promove o pecado. Povo de Deus não paga a saída para os filhos para a balada. Povo de Deus promove filhos para as coisas do Senhor. Aleluia! Mas na casa do Senhor você fica indignado, indignada. Você ergue a mão, saiu lá fora. O teu filho, a tua mulher, o teu parente faz o primeiro miado e você corre para a toca do medo. Mas hoje está profetizado na tua vida, homem e mulher de Deus, que no primeiro miado de Satanás, através dos seus entes queridos, o leão da tribo de Judá vai rugir, vai rugir, vai rugir, vai rugir, e o diabo vai fugir da tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Tem pessoas que, se eu perguntar, se ele perguntar, levanta a mão com medo, outro com trauma, outro apreensivo. Você não precisa levantar a mão, mas aí dentro do teu coração você vai lutar contra essa legião, para que o Senhor te dê vitória lá fora também, para que o Senhor te dê alegria lá fora, para que o Senhor te dê vitória aonde você nunca obteve vitória na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aqui nessa passagem está escrito bem assim: sabei, pois, agora que a palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jel feriu todos os restantes da casa do rei Acabe em Jezreel, e como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria, que era a capital de Israel. E estando no caminho em Bet-Equete dos pastores, Jel achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanharam os vivos, e eles apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equete, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Pastor, está falando aí de morte, nós estamos falando da época da lei. Agora eu vou falar, traduzindo, da época da graça. Você encontra as pessoas que vão oferecer apoio aos filhos de Balaim, e você apoia essas pessoas. Falando na linguagem da graça, chegou a hora de você aniquilar as forças de Satanás que estão nessas pessoas. Encontrou 10? Põe o império de Cristo nos teus lábios. Encontrou 20? Coloca o império de Cristo nos teus lábios. Encontrou 40? Coloca o império de Cristo nos teus lábios. Não fique com medo dos filhos de Balaim. Não fique com medo dos filhos de Satanás. Impõe a força de Cristo. Submeta-os diante da presença do Espírito Santo de Deus. Não aplaude os feitos deles. Está indo visitar os filhos de Acabe e Jezabel? Se prostrou diante de Satanás? Não aplaude mais. Chega e combate o bom combate de Cristo, porque o nome de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo vence todo o mal. Coloca a espada da justiça, coloca a fortaleza de Deus na tua boca, na tua ação e no teu
foi aqui. E partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Racabe, que lhe vinha ao encontro, qual saudou e lhe disse: reto é teu coração, como meu coração é com o teu? E disse Jonadab: a mão, então dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fez-o subir consigo ao carro. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Eu puser no seu carro. Uma história interessante agora. E chegaram a Samaria, e feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhes: Acabe serviu pouco a Baal, porém muito servirá. Aí o cara matou no caminho 42 servidores de Satanás. Entrou no reinado de Samaria, matou o restante que servia a Satanás. Aí ele chega e fala: Acabe serviu a Baal, aos demônios. Vamos falar melhor assim. Jeú servirá muito mais aos demônios do que Acabe. Gente, é assustador. É forte. O que ele queria dizer com isso? O que será que esse cara queria dizer com isso? Ele despreza os filhos de Baal, e de repente ele fala que ele vai ser pior do que o que reinou antes dele. Aí ele continua: pelo que chamai agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Está entendendo? Amém. Jeú falou assim: chama todos, chama todos que servem a essa idolatria, chama todos que servem a esse demônio, não deixa faltar nenhum dos sacerdotes. Quem faltar vai morrer. Olha o trabalhar dele, olha a sabedoria. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Mulher, homem de Deus, vocês não estão sabendo granjear com as forças do mundo. Eu sou crente, eu sou cordeirinho. Você é cordeirinho para Jesus. Lá fora você é leão. Oh, glória! Diante de Deus você é cordeiro. Diante de Satanás tem que rugir. Vocês estão sendo cordeirinho lá para Satanás. Não estão sabendo granjear com o mundo. Jesus já nos ensinou isso. Não estão sabendo negociar com o mundo. Pessoas do mundo se tratam de maneira diferente. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter astúcia. Você tem que ser prudente, como disse Jesus, como uma serpente. Você não pode chegar com uma pessoa que está debaixo do diabo e agir de maneira como se ela estivesse diante de Deus. Você não pode tratar uma pessoa que está alcoolizada da mesma maneira que você trata uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não pode tratar uma pessoa que rouba e mata sem astúcia. Você é a mesma coisa que uma pessoa que rouba e você deixar a bolsa aberta. Povo de Deus, em geral, está sem astúcia lá fora. Lá fora. Vocês estão gritando com Deus e abaixando a cabeça para o diabo. Vocês estão aceitando o adultério dentro de casa. A palavra do Senhor diz que com o adultério você não tem mais compromisso com eles. Vocês estão aceitando os vícios dentro de casa. Vocês estão aceitando o sexo ilícito dentro de casa. Vocês estão aceitando Satanás mandar em vocês. Povo de Deus, acorda. Vocês estão sendo
estupro uns com os outros, mas lá fora estão sendo vítimas do diabo, vão ser devorados, vão ser triturados, vocês vão perder as coisas nos seus negócios, vocês têm que ter astúcia na negociação. Vocês estão assinando um cheque em branco e dando para o inimigo. É a tua vida que Deus tem zelado. Olha bem para mim, Deus fez um investimento em mim. Aos olhos dos outros pode ser pouco, mas aos olhos de Deus eu sou valorosa. Ele investe no meu deitar, no meu levantar. E você acha que Ele quer que eu seja uma estúpida? Que pega esse investimento lindo, maravilhoso, né, que o Senhor fez? Sou eu! Eu não vou nascer em corpo mais de ninguém, esse sou eu! E você quer que o Senhor pegue? Acha graça de eu pegar o investimento que Ele faz de noite, colocando a palavra, a unção, o poder dEle, a graça dEle, a sabedoria dEle. Você acha que Ele quer que eu jogue fora? Povo de Deus, acorda! Vocês estão jogando o salário que Deus dá, vocês estão jogando o casamento que Deus dá, vocês estão jogando a unção que Deus dá lá fora por falta de astúcia, por falta de capacidade espiritual. Eu sou crente, eu não sou trouxa. Eu sou crente, eu sou cheio da sabedoria do Espírito Santo. Eu não sou mula do diabo. Eu não sou cavalo de Satanás. Eu não carrego a alma do demônio. Eu tenho astúcia, eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho graça, eu tenho a força de Cristo. Aleluia! Aleluia! Senhor, eu não vou lá e pego o que é dos outros, porque isso é ser incrédulo, é ser ímpio. Mas não toque no que é meu, porque o Senhor me ensinou a guerrear. Você tem que aprender a guerrear pelas coisas de Deus. Você tem que aprender a guerrear por você, investimento do Senhor. Vai deixar o ladrão te levar? Não, pastora, eu aprendi que eu não devo reagir. Eu estou falando um ladrão de bênção. Quando chega uma pessoa armada diante de você, é diferente. Mas o ladrão tem chegado com carinho, com chantagem, com nhenhenhenhenhen na tua vida, e você tem estado com medo porque o Espírito Santo já tem lhe alertado. Você tem sabido que o Senhor tem te ensinado, e o Senhor tem ensinado você a ter astúcia. Os filhos aprontam. Um está com a astúcia do Senhor, o outro está cego como a porta. Tem crente que é mais cego que essa porta tem vidraça, dá para ver do outro lado. Cegos! Não pode ser cegos! O marido está sendo traído e está cego, a esposa está sendo traída e põe o tampa-olho, os filhos estão roubando e os pais não querem ver, os pais estão maltratando e os outros não querem saber. Até quando você tem que ter astúcia lá fora? Vai deixar o estrupador de alma roubar a tua alma, roubar esse investimento? Você tem que lutar, você tem que granjear, você tem que guerrear em nome do Senhor, você tem que ser valente, você tem que ser determinado, e hoje Deus quer te dar essa força. Aleluia! Aleluia! Tem gente que é vencedor por natureza, mas o diabo vai te apertando, vai te apertando, vai te apertando, e você vai cedendo. Meu Deus, até quando você vai promover festas de orgias feitas pelos seus filhos? Até quando você vai promover o pecado, adultério do cônjuge? Até quando? Você vai declarar: acabou hoje. Acabou hoje. Acabou hoje o espetáculo do diabo na minha vida. Acabou hoje. Acabou hoje. Hoje terminou o espetáculo do diabo na minha vida. Eu estou crendo junto com você. Continua aqui. Quero repetir o último versículo no final.
Porém, Jeú fazia isso com astúcia. Fala, astúcia. Astúcia. Tem gente que tem astúcia quando se trata de mim da pastora agora. Vem com astúcia por cima de mim, você vê. Eu mando fogo do céu. Aquele que queima e você não sabe por que a tua vida está ardendo. Agora vai usar astúcia lá fora. Com o filho da perdição, com o ladrão, com o satanás que tem roubado a tua vida. Aleluia. Adianta apoiar quem não presta? Não volta a aprontar? Não se conserta as pessoas promovendo o pecado delas. Não se conserta ninguém promovendo o pecado delas, pagando, ajudando, fortalecendo-as no pecado. Só liberta, só quem tem o poder de libertar o sangue de Jesus. E quando a gente pega e sai, para de ajudar o diabo a fazer a obra e deixa Cristo agir. Eu falei até para o meu esposo, falei assim, eu te coloquei na mão de Deus. Eu falo, pense que se o Senhor quiser matar ele, você mata. Se o Senhor quiser livrar ele, você livra. Se o Senhor quiser erguer ele, o Senhor ergue. Se o Senhor quiser pôr no chão, o Senhor põe. Mas eu sei que o Senhor fizer bem feito. Porque quando eu achava que Senhor, agora você faz assim, agora você faz assim, é uma porcariada. Agora eu falo, você quer saber? Senhor, você faz o que quiser dele, né? É teu. Faz o que quiser, o que for melhor para ele. Para ele eu ensino, faça, Senhor. Deus comanda. Tem gente que fica assim, meu filho vai morrer. Não está vendo que está morto já? Está morto. Os teus filhos estão mortos. Estão no pecado. Os teus pais estão mortos. Eles já estão condenados para a morte eterna. Chegou a hora de você reagir e falar, Senhor, salva-nos, libera-nos, me arranca de fazer a vontade da carne deles. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Fala de novo, astúcia. Astúcia. Oh, glória a Deus. O Senhor está alegre comigo. Porque Ele cansou de ver o povo dele dando uma de bobo lá fora. Dando uma de bobo dentro de casa. Você acha que Deus quer que você fique dormindo e chorando? A noite inteira. Judiou de mim. Levanta e faz o diabo chorar. Glória a Deus. E faz o capeta chorar. O Senhor é contigo, aleluia. O Senhor é contigo, aleluia. Glória a Deus. Até quando o inimigo, o agressor, o assediador, o estrupador vai vir e você vai ficar tremendo no cantinho, no mato? Até quando? Até quando? Acabou hoje. Acabou hoje. Acabou hoje. O leão da tribo de Judá com você e vai anunciar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu creio em Deus, pastora, que quando o apóstolo Pedro passava, a sombra do apóstolo Pedro curava de tanto poder que tinha a sua sombra é a assombração. Você está buscando que Deus? De Pedro ou de Acabe? A sua sombra, as baratas se achegam a ela, mas se fugir de você? Que Deus é esse que você está buscando? Se você está buscando o mesmo Deus que eu, hoje você vai sair com uma autoridade de Deus. Hoje você vai ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. Chega do diabo dominar a tua vida, aleluia. Tem casos, né, amados? Tem casos que a pessoa ainda depende da comida, depende da casa, depende do dinheiro. Não é verdade? Você que trabalha na parte de advogado, não é assim mesmo? Ainda é difícil chegar a enfrentar, vai perder a casa, vai perder os bens, vai perder as coisas, é difícil. Mas, queridos, a maioria aqui não está aqui perdendo, não, está perdendo agora. Estão sendo chantageados sem precisar. Sabe por quê? Porque Jesus não anda em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando Jesus anda em primeiro lugar na nossa vida, a
que hoje vocês vão sair com ela. Tinha homens que já teriam deixado a amante para estar com a esposa e cheio do Espírito Santo. Teria filhos libertos agora chorando na presença de Deus. Mas hoje você vai sair com a astúcia do Espírito Santo de Deus. Até quando nós vamos brigar com o justo da casa? Até quando? Até quando vai brigar com o justo da casa? Para defender o prostituto, o ímpio, o idólatra, o assassino, o drogado. Até quando? Até quando vai gritar com a mulher de Deus, o homem de Deus, para defender um drogado? Até quando você vai gritar com uma pessoa cheia do Espírito Santo para defender o adultério de alguém? Até quando você vai gritar com uma pessoa de Deus para defender a idolatria, a orgia, o homossexualismo dos outros? Até quando? Espero que nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. O que eu já vi. Olha, hoje eu estou falando com muita gente. O que eu já vi de pessoas que brigam com o cônjuge para defender o adultério dos outros familiares. Você fala com o Espírito Santo e não sabe de nada. Você está falando muito ali, você que não presta. É hora de você se unir e falar: Satanás, você não vai mais mandar em nós, porque nós vamos buscar na fonte da vida que é Jesus Cristo. Aleluia! 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 E aqui dentro hoje tem netos que estão até aqui, do pecado dos seus avós, dos seus pais, Estão até aqui, Tem crianças aqui hoje que estão cansadas de ter uma mãe mole, de ter um pai panaca. Tem crianças que estão aqui, cansados de ver o diabo agindo no seu familiar. Estão cansados, por aqui, cansados. Hoje Deus vai te dar, criança, a autoridade contra essa legião do inferno. Vai te dar autoridade em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Continuando aqui que está interessante. Disse mais Jeú: congregai a Baal uma assembleia solene e apregoaram. Também Jeú enviou a todo Israel e vieram todos os servos de Baal. Nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram aonde? Na Casa de Baal. Entraram na casa do pai deles, Satanás. E encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Não faltou ninguém. Vamos lá. Um porque achou bonito, outro porque estava com medo de se assassinar. Mas Jeú estava com astúcia. Viva Deus. Aleluia. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: tirai as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Racabe, na casa de Baal. E disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão os servos de Baal. Nossa, que acepção, que sabedoria! Viva Deus. Viva Deus. Verifique se não tem ninguém do Deus Senhor entre vós. A gente fica chamando os servos de Deus para ser morto. É verdade. Ele estava preocupado que tivesse algum servo do Senhor para o momento que a astúcia dele ia se cumprir. Ele ficou com medo que tivesse um servo do Senhor para sair mal na história. Ele não queria que nenhum servo do Senhor saísse mal. É isso que nós temos que ter esse coração. Nenhum servo de Deus pode sair mal na minha história. Nenhum servo de Deus pode sair mal na minha astúcia. Os servos de Deus têm que viver em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Estou cuspindo fogo já. De tanto poder de Deus. Eu sou pequena demais para o poder que está agindo aqui hoje. Esse vaso aqui é pequeno demais para o poder que está sendo derramado hoje aqui na igreja. Porque eu posso ver, pelos olhos da fé, que até mesmo quem chegou hoje, ontem, que é novo na igreja, está precisando buscar essa astúcia de Deus e essa vida
Deus. Trouxeram exatamente o que nós queríamos. Parabéns. Tentei até ligar para vocês, o Senhor impediu, porque Ele mesmo falaria pessoalmente com vocês. Viu? Esse banco aí está abençoado que vocês trouxeram hoje. Deus seja louvado, viu? Continua aqui. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, em lança. 24. Entrando eles e fazerem sacrifício de holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Isso na graça que significa? Deus está fazendo uma guerra. E se você não guerrear do jeito que Deus mandou, você vai ter a tua vida do jeito dos filhos de Balaão. Está entendendo? Está entendendo? Amém. Se você guerrear, você tem uma chance. Se você não guerrear, você não tem chance não. Está entendendo? Deus te colocou na porta? Deus te colocou para fazer a obra? Deus te colocou para lutar contra o diabo? Nem tente agradar, senão é tua vida pela vida deles. Deu para entender, igreja? Amém. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Geu na sua guarda aos capitães entraram, feridos, e não escape nenhum, e feriram a fio da espada, e os da guarda dos capitães se lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram, também quebraram as estátuas de Baal, e derrubaram da casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Assim Geu destruiu a Baal de Israel. Aí continua que ele teve momentos, o Senhor falou: como você fez isso em nome do Senhor, até a tua quarta geração vai sentar no trono. Aí se ele errou, falou, o problema era dele. Nesse momento ele fez a vontade de Deus. Hoje você vai sair da casa do Senhor com astúcia para lidar contra o diabo. Só isso. Amém? Amém. Para mim, o culto está completo. Amém. O Senhor já falou com a casa. Amém? Aleluia. Agradeço a todos que creram verdadeiramente. Deu para entender? Amém. Você está indo agora aí na sua vida? Agora vai refletindo, bem forte aí. Vai refletindo quanto o Senhor não quer mais ver você panaca. O Senhor não quer ver você mais aquela pessoa boba, chantageada, perdedora. O Senhor quer te ver em pé. O Senhor quer te ver liberto. O Senhor quer te ver com autoridade. Perder, perdeu. Acabou, acabou. Deus tem mais para você. Põe essa confiança.